De Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Episódio 13 do De Papo no Ar, disponível no YouTube e em diversos agregadores, como Google Podcasts e Castbox. Use o YouTube e o Instagram para encontrar o link direto para a sua plataforma de podcast preferida, onde você pode assinar para receber os novos episódios todas as semanas. Aproveite a visita ao YouTube, assine o canal e marque para receber as notificações. Lá e no Instagram você também participa dos papos, deixando seu comentário. Outra maneira possível de falar com a gente é mandando um e-mail para podcastdepaponoar@gmail.com. Eu sou Pablo Rosca e comigo, como sempre, a psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, trouxe alguém para conversar com a gente? Trouxe sim, Pablo. Olá a você, olá a todos e todas. Trouxe meu querido amigo Heraldo. Olá, Heraldo. Hoje temos o prazer, a alegria de receber o Heraldo, que, entre outras coisas, é um poeta. E Heraldo se apresenta assim. Um dia, cansado de ser Maia, Heraldo Ravasco Moreira Maia, o poeta, pega esse último sobrenome e ludicamente o repete. Maia, 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 e escuta aí Amai. Assim nasce o quase pseudônimo do até então poeta Heraldo Maia, nascendo Heraldo Amai, com Y, que ele ganhou na Índia. Em sânscrito, Maya é a ilusão, e o poeta almeja o real. Amai remete ao amor, fonte, caminho e meta. O amor é real. Então, primeiramente, Heraldo, queremos muito te agradecer por estar aqui com a gente, por aceitar o convite, por partilhar com a gente desse seu jeito poético de ver a vida. E quero começar com uma pergunta a partir dessa sua apresentação, esse apreço seu pelo que é real. Porque eu não sei se você sabe, o real em psicanálise é um conceito trazido por Lacan na sua releitura de Freud. E uma das definições de real é o impossível, aquilo que não pode ser simbolizado, nem é imaginarizável. Mas Lacan também diz que o psicanalista não pode retroceder diante do real. Será que a gente poderia dizer que o poeta é também aquele que não retrocede diante do real? Olha, a minha concepção de real está ligada ao caminho que eu percorro já há muitos anos. Eu começo a observar que tudo que existe, tudo, mas tudo mesmo, é impermanente. Tudo começa, termina, tudo se modifica, tudo que nasce morre, tudo que se faz se desfaz. Então isso não pode ser o real. O real é aquilo que é, sempre é, que não tem começo, que não tem fim. Nesse sentido, não pode realmente ser simbolizado, não pode ser representado na linguagem, mas pode ser compreendido. O real é a essência de todo o universo. E está escrito, numa das escrituras sagradas, entre as várias que existem, na escritura cristã, está escrito que Deus, seria um dos nomes do real, Deus é amor. Então, nesse sentido, é que eu digo que, sendo o amor o real, eu quis me tornar o Heraldo Amai. É isso. Uhum. Heraldo, no próximo dia 25 será comemorado o Dia do Escritor. Pablo, o Neruda, disse que escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio coloca as ideias. Eu, que não sou escritor, pelo menos ainda, acho que não é tão simples assim. E depois que escrevo e reviso, tento não voltar para não alterar integralmente o texto. Qual é a sua maneira de traduzir o pensamento no papel? Olha só, um poeta francês do século XIX
Vitor Hugo, ou melhor, Victor Hugo, né? Porque ele era francês. Victor Marie Hugo. Ele diz que ser poeta, no caso ser escritor, é facílimo ou impossível. Isso significa que aquele que escreve, aquele que tem esse ofício de escrever, mesmo que não seja um ofício por meio do qual ele se sustente, como é o meu caso, eu não me sustento com a minha poesia, eu me sustento com as minhas aulas, né, de literatura e de língua portuguesa, mas, enfim, o escritor, o poeta, ele tem uma vocação para a escrita. Então, para aquele que tem alguma vocação, fazer aquilo para o qual ele é vocacionado é algo muito simples. Agora, para aquele que não tem a vocação, que não tem o que podemos chamar de o dom, é impossível. Uhum. A ideia é essa. Heraldo, Freud, eu vou trazer muito ele, porque ele tem muitos textos que ele articula literatura e psicanálise, poesia e psicanálise, ele fala muito sobre o poeta, né? Então, eu não consegui me segurar, né, de trazer aqui, a gente tentar ir fazendo essa articulação e te ouvindo nisso. Até porque uma das falas dele é que o poeta chega bem antes do psicanalista, né, nas descobertas, vamos dizer assim. Né? Então, eu não vou me segurar hoje, eu vou ficar nessa vertente aí, nessa articulação da poesia com a psicanálise. Né? Então, ele aproxima... É o quê? Podcast freudiano. Não, mas tem com poesia. Olha, e o Freud, ele aproxima o poeta da criança ao brincar. Ele diz que a criança, ao brincar, ela ajusta os elementos da realidade da sua maneira, para que, do seu jeito, ela consiga dar conta dessa realidade da forma mais prazerosa possível. E o poeta também. Você concorda? Essa aproximação do poeta com a criança me parece uma aproximação perfeita, porque a criança brinca, e o poeta o que faz? Ele brinca com as palavras, ele joga com as palavras, ele dá um sentido novo às palavras. O poeta é um brincalhão. O Fernando Pessoa, ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aí nós nos perguntamos, mas não há um paradoxo nisso tudo? Afinal de contas, se ele sente a dor, por que ele é um fingidor ao exprimir a dor? Porque a dor, meu querido Pablo, minha querida Simone, a dor é uma experiência pessoal e intransferível. Quando eu grito, ai, não é a minha dor, é a expressão da dor, mas a dor eu é que estou sentindo. Uhum. Agora, o poeta é tão bom fingidor que, brincando com as palavras, ele faz com que aquele que entra em contato com a sua poesia suponha estar entrando verdadeiramente em contato com a dor. A poesia, afinal de contas, se faz com as palavras. E a palavra não é a coisa. A palavra é uma representação da coisa. Exatamente. E aí eu vou ter que te falar uma outra coisa que você falou exatamente o que o Freud fala num dos textos. Ele fala o seguinte, que o poema produz um prazer que provém de que ele faz o seu leitor ver de um modo que não é semelhante a nenhum outro aquilo que de outra maneira ficaria recalcado, ficaria escondido, né, submerso a nosso entendimento consciente, né? Então é exatamente isso que você falou. O poeta, ele tenta traduzir em palavras isso, e isso alcança o leitor. Então, uma coisa muito interessante também em relação à escrita literária, a poesia. Bom, a minha praia é a poesia. Então, quando eu falo do escritor, eu estou mencionando especialmente os poetas. É o caráter subversivo de toda a poesia. O poeta
ideologicamente, politicamente, o mais reacionário possível, ainda assim ele é um subversivo, um revolucionário. Por quê? Porque as palavras estão dicionarizadas com um sentido, elas se petrificam no dicionário, fruto de uma convenção. Pedra, no dicionário, é apenas uma coisa, mas pedra num poema, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Que pedra? De que pedra está falando, poeta? Como ele nos conduz, por nossa imaginação, a uma realidade que transcende o sentido limitado, dicionarizado, convencional da palavra pedra. O poeta é um subversivo. Por isso é que Platão, na sua República, que seria um sistema social perfeito, ideal, ele expulsa os poetas. Ele diz que os poetas eles são um motivo de conturbação social. Por quê? Platão entende que existe uma realidade que transcende o mundo inteligível, o mundo das ideias. Existem as sombras, que são as representações das formas existentes. Existe a linguagem, que é uma representação dessas formas, e a linguagem poética, que é uma representação em cima da representação da representação. É a mentira em cima da mentira da mentira. Então é mentira demais. Aí o Platão expulsa os poetas da sua república. A não ser que eles aceitem ser censurados. Eu tenho um amigo que diz que o papel e o microfone aceitam qualquer coisa. Eu acho que, de fato, o papel aceita qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que vira um texto, que vira uma prosa, uma poesia, que vira uma conversa. Não é qualquer palavra dita no microfone que vira uma conversa também. Qual é o elemento fundamental para transformar a palavra, seja escrita ou falada, numa conversa, ou num texto, ou numa poesia? Você faz uma indagação a respeito daquilo que os teóricos da literatura discutem. O que seria a literariedade de um texto? Por que um texto é literário e o outro não é literário? Então, existem dois fundamentos, né, que identificam um texto como um texto literário ou não literário. O primeiro deles seria a ficção. É o texto que não fotografa a realidade, mas que produz uma realidade para além da realidade observável. Mas há um outro dado, talvez mais importante até do que esse, o caráter ficcional, que seria o trabalho com a palavra, capaz de fazer com que aquele que escute ou aquele que leia o texto se sinta envolvido pela maneira como o texto foi construído, pela maneira expressiva, sugestiva da construção do texto. E isso é interessante, porque uma das obras da literatura brasileira mais consagradas, Os Sertões, de Euclides da Cunha, relatam um acontecido histórico, que foi a Guerra de Canudos. Mas a maneira como escreve Euclides da Cunha a respeito desse acontecimento é uma maneira criativa, inventiva. No sentido grego da palavra, é uma maneira poética, porque poético está ligado a poiesis, e poiesis significa invenção. O grande poeta a gente chama de Deus, o grande inventor. Heraldo, assim, quem convive com você, né? A gente não convive tanto,
mas a gente se tem nas redes sociais, né, e quando a gente conversa e tudo, a gente vê a sua relação de amor com a língua. Você não é só poeta, você já falou, você é professor de português, de literatura, você tem uma relação muito íntima e de amor, assim, com a língua, né? E, assim, você escreve muito nas suas redes sociais, publica poemas, publica contos, né, de vovô e sossô, agora de vovô com TT, né, você esclarece dúvidas de português, e escreve também vários textos sobre política. E aí eu acho que entra nessa verve subversiva do poeta, né, que você falou que a própria lógica do poeta já subverte, né, de alguma forma. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho como é que é essa sua experiência da escrita nas redes sociais. Na verdade, eu uso só uma rede social, que é o Facebook. E comecei a usar Facebook porque a Aninha, minha filha caçula, um dia me chama, me coloca diante do laptop, diz, pai, preencha esse cadastro aqui. Você vai ter agora Facebook. O que é Facebook? Ela me explicou o que era o Facebook, e eu vi lá nome, e muito inocentemente, como uma criança, eu achei que eu tinha que colocar meu nome todo. Heraldo Ravasco Moreira Maia. E a partir daquele dia, entrei no Facebook. E durante uns 2, 3 anos, eu me utilizei do Facebook como sendo Heraldo Ravasco Moreira Maia. É até interessante, alguns comentários. Heraldo Ravasco Moreira Maia, discordo do que você escreveu. Depois, eu acabei com esse perfil, e há 2 anos criei um novo perfil e resolvi ser só Heraldo Maia. E, entre parênteses, o meu pseudônimo, Amai. E eu comecei a perceber como era interessante eu poder comunicar-me com as pessoas. Eu reencontrei ex-alunos meus da década de 70, lá no Rio de Janeiro. Eu encontrei, a coisa de uns 3 meses, um grupo no Facebook chamado Grupo de Professores de Português. Comecei a participar do grupo e, de repente, várias pessoas me mandavam solicitação de amizade, e eu conheci dezenas de angolanos que fazem parte do grupo, estudantes de literatura, estudantes de língua portuguesa, professores de língua portuguesa. E aí eu comecei a entrar em contato com eles, já participei de lives com o pessoal angolano, tenho alguns alunos que pelo Messenger eu dou aula para eles. Então, para mim, o Facebook é uma janela aberta para que eu encontre, né, essa realidade e nesse encontro viva. Porque, como dizia o poeta Vinícius, o poetinha, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E tem desencontros lá no Facebook também, ou só encontros? Tem desencontros, especialmente em relação às minhas postagens políticas, né? Porque eu faço questão de assumir uma postura muito clara, né? Sem tergiversações, né? Fora Bolsonaro. Não sei se isso vai poder sair no podcast. Eu espero que possa. Né? Afinal de contas, não temos ainda censura. Né? Vivemos ainda numa democracia. E se Deus quiser, e Ele há de querer, continuaremos vivendo numa democracia. Então, eu tenho uns opositores. Né? Outro dia, diante de uma postagem minha, disse assim, hoje você está mais leve. Contei uma anedota, na minha postagem era uma anedota. Mas esses que fazem comentários assim, discordantes, mas numa linguagem civilizada, uma linguagem que não cai na agressão, na grosseria, isso eu mantenho, porque acho interessante também, sabe, que haja essa divergência e que a gente dialogue ali, discute ali. Agora, aqueles que me vêm com baixaria, de início eu não bloqueava, não. Eu tinha um certo pudor de bloquear um ser humano. Depois me pediu minha amizade. De modo geral, eu cheguei a 5 mil amigos no Facebook.
Desses Nossa, 5.000, pelo menos 4.900 é que me adicionaram. Eu não adiciono ninguém, praticamente. Tá? Mas uma porção de gente que me adicionou, que solicitou minha amizade, me vir com grosseria comentando as minhas postagens. Mas eu ficava com pudor de bloquear essas pessoas. Até que um dia eu percebi, não, eu não devo impedir isso. Afinal de contas, também com essa severidade, bloqueando, eu estou amando essas pessoas, mais do que permitindo a elas que fiquem transbordando o seu ódio, a sua violência, a sua grosseria, para que os leitores dos comentários leiam essas coisas horrorosas. Heraldo, há pouco você falava da educação e eu percebia muito carinho. Como você enxerga a escola hoje? Qual é o tamanho da perda desses alunos hoje, nesse primeiro semestre de 2020, com aulas virtuais, pelo menos na rede privada, né? Eu ia falar que na grande maioria dos casos, mas na rede pública a gente, lamentavelmente, tem problema com acesso à internet. A gente tem outros problemas para além da educação. Olha só, eu trabalhei no magistério em todos os níveis, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Durante 30 anos, lecionei numa faculdade, lá em Cabo Frio, pertinho de Arraial do Cabo, que é a cidade em que eu moro há 42 anos. Nesse todo tempo de professor, eu comecei a descobrir que uma sala de aula deve ser muito mais do que simplesmente um espaço em que você transmite para aquelas pessoas, os adolescentes, os jovens, aquilo que você aprendeu de uma determinada área de conhecimento. Já que a vida é arte de encontro, a sala de aula é um espaço fundamental para que haja esse encontro. Então, a grande perda que eu vejo em função dessa pandemia, que impede que haja aulas, é a perda do encontro. Agora, aqui para nós, existem professores que talvez não vocacionados para o magistério, eles estão em sala de aula, mas não estabelecem com os seus alunos uma relação de empatia, uma relação de ternura, uma relação de amor. É fundamental que haja, da parte do professor, esse olhar amoroso para com seu aluno. Eu, por exemplo, de 30 anos para cá, não mais, de 40 anos para cá, eu passei a chamar os meus alunos de meus pupilos. E como eles gostam. Até hoje eu encontro, aqui em Arraial, quando eu passo pelas ruas, alunos meus que dizem: oi, pupilo, me chamam de pupilo. É algo inesquecível para eles. A escola é um lugar bonito e muito enjoado também, de certa maneira. Especialmente quando as pessoas não entendem que escola é um espaço em que vidas se encontram. Eu tive um professor de português, Mário, que agora, nesse período de quarentena, faleceu e nem foi de Covid, felizmente não foi de Covid, mas enfim, faleceu. E quando eu soube pelas redes sociais, também me veio muitas imagens de carinho, lembrando das maneiras como ele tratava os alunos, como toda vez que começava a aula ele cantava para mim em espanhol por conta do meu nome, por conta do Pablo. É um grande querido e professores marcam, né? Professores deixam saudade, professores são fundamentais. Eu tenho uma meia dúzia que eu consigo elencar como fundamentais na minha história. Olha só, especialmente o professor que trabalha com a criança no ensino fundamental, no primeiro segmento do ensino fundamental, quase sempre são professoras. Sim. A professora tem que perceber que dificilmente uma criança ela gosta de um assunto que lhe é apresentado na escola. A criança gosta da pessoa da professora.
E a partir desse gostar, ela se envolve com aquilo que a professora diz, com aquilo que a professora ensina. É isso. Teve uma vez em que eu trabalhava no fundamental, segundo segmento, nunca trabalhei com o primeiro segmento. Nunca alfabetizei. Para mim é uma carência isso. Eu acho fantástico você poder alfabetizar alguém. Mas eu estava trabalhando num colégio, aqui em Arraial, no Colégio do Estado, com uma turminha de 7ª série, atualmente 8º ano de escolaridade. Eu entro na sala, era um dia 15 de maio, era meu aniversário. Eu entro na sala e haviam preparado uma festinha para mim. Havia um bolo, refrigerante, uns salgadinhos. E eu estava de costas para o quadro, porque o quadro ficava ao lado da porta. Eu estava sentado assim sobre a mesa do professor e olhando para eles. E eles me disseram: Heraldo, olha para trás. E eu olhei para trás. E estava escrito uma mensagem que eles tinham colocado ali. Heraldo, você não é só nosso professor, você é o nosso melhor amigo. Olha só que coisa. Ah, que lindo. Sensacional. Vamos pro brinde? Que ou a quem você quer brindar? Então, eu estava pensando, né? Neste planeta, na face deste planeta, vivem 7 bilhões de pessoas. Ou 7 bilhões e meio, enfim. Mas é muita gente. 7 bilhões. Eu estou aqui conversando com 2 dessas pessoas. Aqui eu brindaria, certamente. Mas, agradeço. Mas neste momento, eu penso em brindar a minha amada. Aquela com quem eu convivo há 50 anos, que me atura há 50 anos. Porque, olha, gente, ser esposa de poeta não é fácil. A gente vive com a cabeça no mundo da lua. Você vê a minha dificuldade com essa tecnologia, é uma coisa impressionante. Então, ela me secretaria, ela me paparica. Enfim, é uma relação amorosa que se prolonga, e se prolonga, e se prolonga. Aí, nesse momento, eu tenho que discordar do poeta, do Vinícius. Vinícius escreve um belíssimo poema, o Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Que lindo, né? Ah, que muito lindo, é muito lindo. Mas, veja só, que não seja imortal, posto que é chama. Eu descobri, Pablo e Simone, que essa chama pode ser permanente. Eu acho que descobri. Isso me faz feliz, muito feliz. A amada chama-se Iris Selene, mas no dia 3 de outubro de 1967, quando eu lhe perguntei o nome, e ela me disse, Iris Selene, eu brincando disse a ela, muito grande, Iris Selene. Selene vai virar Leninha. E de 67 a 2020, Iris Selene tornou-se Leninha. Então a sua amada se chama Leninha, né? Porque é o nome que você deu, né, a ela. Exatamente, isso. E aí vamos aos brindes. É engraçado que quando eu venho gravar o podcast, eu venho com perguntas e ideias, e os brindes já, às vezes eu mudo no meio do caminho, que não é o caso, sincronicidades. Eu brindo
Para começo de conversa, acabamos de passar pelo dia 20, o Dia do Amigo, e eu brindo a todos os meus amigos, desde os da escola até os mais recentes, incluindo o Heraldo e a Simone, Tchim, tchim. mas eu brindo especialmente a uma amiga de longa data, a Patrícia, que eu até já falei dela, mas não nominalmente, nesses 13 episódios, que é minha companheira, pessoa que me escuta, me dá força, me ajuda, me completa. Então eu brindo, representando os meus amigos, eu brindo a Patrícia. Brindo também aos escritores, que no dia 25, depois de amanhã, para quem está ouvindo no dia de lançamento do podcast, as escritoras queridas, amigas, Tami Luciano, Fernanda Belém, Nelly Araújo. Nelly Araújo é uma dessas professoras, uma querida professora de literatura que virou amiga. Na verdade, virou amiga desde quando eu era aluno dela e continua amiga até hoje. Mas agora ela acabou de lançar um livro, tem acho que 6 meses, então brindo a ela. E a mais nova escritora está lançando livro nesse momento, a Glória Belém, que é mãe da Fernanda Belém. Então, o meu brinde dessa semana, nominalmente, eu brindo a Patrícia, eu brindo a Tami, eu brindo a Fernanda, eu brindo a Nelly, eu brindo a Glória e brindo a vocês, Simone e Heraldo. Tchim, tchim de novo. Olha só, Heraldo, quando você publica seus poemas no Facebook, você costuma dizer assim, que recebeu a visita, né, do poema, da poesia, que nasceu um poema essa manhã, ou que chegou até você um poema, né? Queria que você falasse um pouco, assim, que eu acho muito interessante essa forma de você falar, né, do poema, da poesia. Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como é que é isso, né? Como é que você recebe essa visita do poema, né? Como é que nasce, como é que chega até você? O que você pode falar disso, né? Eu percebo assim, se eu disser, eu escrevi um poema que eu escrevi mais recentemente, eu não estou sendo verdadeiro, porque eu me sinto como um canal, como se eu canalizasse a poesia que me chega. Não posso me sentar e dizer assim, agora eu vou escrever um poema. Não, não é assim. De repente, subitamente, surge uma imagem, uma ideia, surgem as palavras, as primeiras palavras. Às vezes acontece de surgir o fim do poema, o término do poema. Eu começo a escrever por esse término e depois eu percebo que aquilo ali é o término, não é o começo. Enfim, é como se eu recebesse mesmo. De onde, não sei, mas se eu recebesse. Por isso que eu digo, me nasceu, é um trabalho de parto. Né? Eu estou ali aberto a receber e depois a mostrar. Tem um poema seu que eu li que me lembrou muito uma frase do Manuel de Barros, né, o poeta, que ele fala assim, sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada, mas sempre que não desejo contar nada, faço poesia. E aí eu me lembrei muito do poema seu, Da Não Procura, e eu gostaria que você declamasse ele. Sim. Se procuras sentido, perdes viço, ficas aflito, logo te amofinas, porque as coisas não têm nenhum sentido, senão o de estar vivas, como os rios que pro oceano correm, sem motivo. Não saias, filho, a procurar sentido, para o que não tem sentido. Cais no abismo, segue, és um rio, o fluxo da vida. Vive, isso é tudo. Segue o teu caminho. Não te ocupes do fim, nem do princípio. Não te aflijas se as coisas são finitas. Nem te perguntes por que são nascidas. Nem te apoquentes porque elas terminam. Vive,
e não queiras procurar sentido. Não saias, filho, a procurar sentido para as coisas todas que há. Elas são vivas, e o que é vivo não tem nenhum sentido, senão somente aquele, o de estar vivo. Ai, que lindo! Muito bom. Excelente. Heraldo, prazerzaço conhecer você. Você já me conhecia, né? Eu já vi comentários seus lá no YouTube. O Heraldo também acompanha o nosso podcast desde o início, a quem eu agradeço. Brigadíssimo pelo papo, brigadíssimo pela aula, brigadíssimo pela conversa, pelo papo excelente. Quero me despedir de vocês, agradecer por este encontro, por este maravilhoso encontro, divino encontro. O Pablo é exatamente aquilo que eu pensei, o jeitão dele, a aparência dele, tudo que eu pensava. Realmente, conhecer Pablo foi uma dádiva, é um dom. Então, mas eu não queria ficar como o último poema, o da Não Procura. Eu quero publicar, neste momento, meu mais recente poema. Me nasceu ontem. Que ótimo, em primeira mão. É um recém-nascido. Tem um dia. Chama-se Namorados. E eu aceitei o poema que me chegava depois de ter assistido a uma aula sobre Vedanta, lá da Índia, lá por meio da live, lá da Índia, eu aqui em Arraial do Cabo, às 8 da manhã, na Índia são 8h30 à frente, já era de tarde, 4h30 da tarde, e a aula sobre Vedanta. E, de repente, a monja que dava a aula menciona o ilimitado. E, a partir disso, esse ilimitado, me brotou o poema. Chama-se Namorados. Por amor, o ilimitado se faz limitado e me vem até mim. Me beija na face, porque agora o ilimitado é boca, lábios suaves que acarinham meu rosto. Como agora o ilimitado se limita em corpo, cabeça, tronco, membros, com suas mãos toca meu rosto e me acarinha. O ilimitado é todo carinho. Depois entrelaço os dedos nos meus dedos e saímos namorados a passear. Ele sussurra em meus ouvidos palavras de amor. Me faz andar com ele sobre as águas. Voa qual pássaro e me leva consigo. Atravessamos nuvens, nos banhamos de sol. Finalmente cansado, porque agora se cansa. Se deita ao meu lado, me conta histórias de ninar. Eu canto para embalar seu sono e adormecemos felizes. Ah, que lindo, Heraldo. Muito bom. Não tem outro poema melhor para a gente terminar esse podcast, querendo que essa mensagem ela alcance, não ilimitadamente, porque isso é impossível, né? Mas alcance os ouvidos dessa forma limitada e carinhosa, como chegou até você, né? É isso. Muito obrigada, Heraldo. Muito obrigado por ter trazido o Heraldo. Heraldo, brigadíssimo. Até a próxima. Simone, mais uma semana. Até semana que vem. Beijo. Com certeza. Foi um grande Beijo prazer, Heraldo. Foi realmente Beijo a arte do grande. encontro. Isso. A arte do encontro e o encontro com a arte, né? Aqui o mais poeta legal. também, Simone. O mais legal é que era para ser um programa relacionado ao escritor e virou um programa do Dia dos Namorados. E o melhor ainda, as pessoas que eu escuto a voz e que eu vou buscar são completamente diferentes do que eu imagino. Você falou que me imaginava desse jeito. Eu sou muito ruim para imaginar.